E chegamos assim ao final de 2025, quer dizer, quase, não é? Mas aqui antes do Natal, e antes das festas e do Ano Novo, antes da entrada à grande, espero eu, em 2026, nós vamos ter aqui este último episódio do ano, este último Freire e Marques no cinema. Já foi o nosso primeiro ano, digamos, de calendário cheio, portanto já estamos no podcast há pouco mais de um ano, a verdade é essa, mas é o nosso primeiro ano que termina agora e que voltamos depois em janeiro, não é, Bernardo? Com mais episódios, mais conversas. Arrancamos com um episódio que tipicamente é sempre um dos mais esperados, que é o episódio dos melhores do ano. Devíamos também fazer o dos piores. O que é que achas, André? Acho bem, desde que não ponhas lá nenhum filme do Ruben Östlund. Também não o estreou, porque senão era um ótimo candidato. Ou não, está a brincar. Ei, logo A brincar, assim não, a não. abrir. Não é assim tão mau. Mas sim, é sempre aquele episódio onde nos permite refletir um bocadinho e há sempre aquela curiosidade, porque os filmes aqui são comentados de maneira solta, não é? Tem que ver Uhum, com as estreias da semana e às vezes eu dou uma pista ou outra, que isto tem potencial para melhor filme do ano ou um dos melhores, sem dúvida. Lembro-me que disse isso numa outra crítica, por exemplo, no Bird, que é um dos potenciais, ao meu top 10 sem dúvida. uhum. E eu estou a terminar agora essa listagem, digamos assim, e Muito tem que ser bem. feita em consciência. Portanto, nós chegamos sempre ao fim do ano e há sempre aqueles buracos no nosso calendário cinéfilo, Ah, onde temos que ir lá atrás e há sempre um ou outro filme que nos escapa e que uhum. começa a ser bem comentado e começa a aparecer na lista de outras pessoas e eu tenho E que chama aquela a atenção, não é? sim, aquela curiosidade, eu tenho aquela mania de ser completista, que é, epá, eu não fico sossegado se ainda não vi aquele filme que podia entrar e se passa para o ano a seguir, eu já não o vou ver. Olha, Ah, foi o caso do Baby Girl. É verdade é esta. Eu perdi o filme, verdade. nunca mais consegui pegar o filme outra vez. Perdi o Eu filme, penso. perdi o filme à meada. Por acaso não sei se o filme não Portanto, está na HBO é Portugal. provável que esteja. Acho que sim, mas não Mas sei, não tenho a certeza por acaso. como te tens apercebido, este é um calendário exigente. Então, eu se agora os filmes escapam, fica complicado. Lá está, Sim, estou agora nesse eu. esforço final. Muito bem, eu nem vou falar da minha watchlist, que, coitadinha, o objetivo seria ir reduzindo-a, não é? Ao tempo e tempo, e aquilo cresce e cresce, parece tipo, não sei, um mutante que nunca para. Se fosse Red Velvet, E vai sempre. Ah, isso já tinha ido à vida, exato. Só sobravam migalhas. Mas olha, mas falando já em 2026, Bernardo, antes de ir daqui às estreias desta semana, mas hoje temos aqui uma entrevista também muito especial. Também, olha, lá está, toca um pouco nos melhores do ano, etc. Com uhum. aqui um crítico da nossa praça. Mas olha, só dizendo, Bernardo, um dos grandes filmes já expectados para o próximo ano, um filme de terror, Bernardo, da tua praça, digamos assim, do teu género, não é? Que Qual é? é. Qual é? Então não sei. Não me digas Oh, que é o Bernardo. Bone Temple. Não, Bernardo. Estou a falar Ah, de eu filmes de logo vi. qualidade, de nível. Ah, não sei, não No sei. novo do como é que é? Osgood Perkins. Outra vez? Young People. Porquê? Porque tem lá Nicole Kidman. Oh, Bernardo, Ah, pá. andas atento, O homem anda a estrear filmes quase todos os meses, pá, não está Pois fácil. é. Aquilo foi o, como é que é? Foi o Long Legs, depois foi o Macaco, agora é este último, que está agora ainda nos cinemas, talvez, o Keeper, Não, não, é o ou já Keeper, saiu. exatamente. Mas foi entre o Long Legs e o Keeper, teve também o Macaco, foi este ano Exatamente, também. esse deixou-me atravessado, esse não gostei. E eu acho que ele tem um outro filme, salvo erro, ainda antes, mas acho que não, se calhar o próximo já é o Young People, com a Nicole Kidman, que acho que estreia em 2026. E portanto, Bernardo, é assim, não viste o Baby Girl? Este tens que ver, ainda por cima é terror. Bernardo, olha, não há desculpa. Não há desculpa, nem que, Já que ainda por olha, cima o Baby Girl nessa tem pinta de semana, ser nesse algo que eu gosto. episódio, eu vou-te dizer, Bernardo, eu vou-te dizer logo, o quê? Não viste o Young People? Como André, assim, eu vou à Bernardo? caça, eu vou à caça do filme. Mas pronto, estou a brincar, mas sim, olha, acho que vem também muitas propostas de terror boas, mas vamos ver, vamos ver. Mas pronto, isso fica para outras andanças, digamos assim. E Bernardo, antes então de revelar já agora quem é o crítico, pam, 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 com quem andaste a falar, Não mas está na capa nem nada, não é?
Pois é, exato. Pois é, eu posso já dizer que parvoíce, né? Nós a gravar isto e assim, pois as pessoas não sabem, claro que sabem, mas pronto. Vaz Câmara, crítico de cinema do público, portanto, daqui a pouco a entrevista que o Bernardo fez com ele, e que lá está, que toca um pouco aqui o cinema português, etc. Já lá vamos. Ah, mas antes disso, Bernardo, quais é que são então as estreias deste quase reto final de ano? Ahm, para que nos traz hoje, ou os três filmes que nos traz hoje? Então, Nouvelle Vague, do Richard Linklater, sobre as rodagens do Acossado, Hum, Na Terra dos Nossos Irmãos, uma produção iraniana que estreou em Sundance, e damos um passito também no streaming para falar um bocadinho da nova sensação do Ryan Johnson, chamado A Corda de Defunto, o Mistério Knives Out. As plataformas de streaming estão cada vez mais difíceis de ignorar. Acabaram de anunciar a bomba da indústria Ah, verdade. cinematográfica com a aquisição dos estúdios da Warner Brothers. Mas voltando aqui um bocadinho ao foco, Uhum, são estas as propostas para esta semana. Numa semana em que acabámos de saber também que a partir de 2029 os Oscars serão transmitidos no YouTube. Eu vi esta verdade. notícia assim muito de Eu passado, vi en hoje, passant, hoje, e sim. portanto eu não sei muitas. É, não sei como é que é, não sei se aquilo é tipo live streaming, mas depois tem outras, Uhum. enfim, outras questões. Mas eu percebo até, percebo, não me choca muito. A da Warner Brothers com a Netflix choca mais e acho mais preocupante, mas até porque pronto, os Oscars é os Oscars, é uma premiação e é uma vez por ano que é transmitida ali ou noutro sítio qualquer, quer dizer, é um bocado. Mesmo que fosse, olha, por exemplo, transmitido na Netflix, não me fazia muita espécie, digamos assim. Quer dizer, fazia um bocado mais porque, quer dizer, é um player também, não é? É uma produtora de filmes, portanto, parece que estavam a dar vantagem a uma. Mas pronto, isso é um bocado indiferente para mim. Mas, por exemplo, a questão da Warner Brothers pela Netflix acho mais preocupante. Mas acho que isso agora também está travado. Acho que a Paramount também já fez uma proposta. Acho que aquilo depois também bate ali numas leis quaisquer. Mas enfim, vamos ver como é que isso se desenvolve agora em 2026. Certeza que vão ver mais novidades sobre essa negociata, digamos assim. E qual é a tua primeira, peço desculpa, proposta do episódio número 46? Pum, 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 pum. Vamos falar um bocadinho sobre a nova vaga do cinema francês. Nouvelle Vague, do Richard Linklater, que estreou originalmente no Festival de Cannes, em competição pela Eu, Palma de Ouro. eu pensava que tu agora ias dizer que estreou originalmente há 30 anos. Na verdade foi há Não, mais, na verdade foi há mais, há exato. mais, bem mais, mas lá está. O Richard Linklater é um realizador prolífero, é conhecido pela famosa trilogia romântica Boy Meets Girl Uhum. e a coisa Das, Before Sunrise, Before etc, Midnight ou etc. After Midnight, isso eu não sei. É muitos befores, muitos afters. Mas Exatamente. sim. Mas uma Uhum. trilogia de sucesso e também pelo recente sucesso do Hitman, onde o Glenn Powell e a Adria Arjona estiveram particularmente bem, e chega-nos agora com uma carta de nostalgia ao cinema, em particular sobre um período de grande excitação no cinema francês que ficou então conhecido como a Nouvelle Bem Vague, vago. Uhum. a nova vaga do cinema francês. Então, tal como o Disaster Artist é sobre as obsessões do Tommy Wiseau que resultaram naquele filme de culto Uhum. espafalhatosamente mau, The Room, Sim, sim. também o Nouvelle Vague é sobre as rodagens, neste caso, de O Acossado, que estreou em 1960. E sem ser exaustivo, é importante contextualizar esta transição entre os anos 50 e os anos 60, porque houve um caldo sociocultural e económico que foi agitado pelos críticos de cinema dos KR do cinema, que afirma a política dos autores, ou seja, o realizador no comando do filme em vez dos estúdios, e uma liberdade experimental que também veio do facto dos meios de produção serem mais leves e acessíveis. Uhum. Então, com grande curiosidade e também uma boa dose de irreverência, fizeram-se novos caminhos, cuja influência ainda sentimos, por exemplo, é graças a estes cortes rápidos e fragmentados do Acossado e da Nouvelle Vague em geral, que hoje vemos cortes nos vídeos do YouTube
e nas redes sociais e não estranhamos, faz parte da linguagem visual. Uhum. Entrou na gramática do cinema e, de modo geral, naquilo que também consideramos literacia visual. E agora, entrando no filme, o nosso Godard é interpretado pelo Guillaume Marbeck e os protagonistas desta réplica do Acossado são a Zoe Douche, no papel da Jeanne Seberg, e a Audrey Dulin, na pele do Belmondo. E pelo meio, como um desfile de estrelas cinéfilas, aparecem estes grandes autores, Uhum. como o Chabrol, o Melville, o Bresson, o Truffaut, entre outros. E no arranque do filme temos o Truffaut triunfante em Cannes com os 400 golpes, onde ganhou a melhor realização, e à data o Godard ainda não tinha realizado a sua longa e via os amigos a ter sucesso. Então, algo afetado, começa a produção do Acossado com um espírito muito livre e até de conflito com o produtor. E o que o Linklater consegue aqui é uma biografia com alguns momentos bem conseguidos de comédia. Uhum. Consegue ser divertido. Interpretações centrais que estão muito em linha com os requisitos. E uma série de referências cinéfilas que dão algum ânimo, porque estamos sempre atentos e vemos a Agnes Varda, o Bresson, e temos também algumas daquelas frases emblemáticas do realizador. Mas a verdade é que este é um filme simpático e aliciante para os cinéfilos, só que não posso deixar de mencionar que o drama parece-me demasiado acetinado, Uhum. parece-me algo fabricado e revelador de uma ânsia de romantizar o passado e de nos embrulhar em nostalgia, como dizia no início, sem que com isso venha aquela dose de rasgo ou informação, ou até inquietação que o próprio acusado provocou e que, de certa maneira, quando o Uhum. vemos Sim, ainda sim, hoje, continua a provocar. exato. Portanto, para mim, este Nobel Vague é um filme bem comportado, demasiado bem comportado, sobre a realização de um filme que revolucionou o cinema e abriu os portões a muitos outros autores para experimentarem e darem cartas no cinema, alguns até com verdadeiras obras-primas. Portanto, é um filme que, apesar de se ver muito bem, acaba por não ter aquela frescura juvenil que Uhum. procuramos quando associamos a novel vague, seja o que for. E penso que esse desafio foi um bocadinho, se não quase totalmente, amenizado por Uhum. uma certa ternura e carinho que o realizador tem por aquele período da história Pois. do cinema, que me parece muito mais dado a clivagens e muito mais embrenhado de convulsões do que aquilo que o filme dá a ver. E isso deixou-me com a sensação de que estava a ver um filme com uma espécie de acetato à frente, Uhum. como Estou a perceber. se o bruto estivesse apenas por trás daquela camada E que não de fosse bem visível, romantismo. não é? Exato. Eu acho que é daqueles filmes que pode ser quase como uma carta de amor, que o próprio realizador, ao fazer, sabes? É aquela coisa quando tu não fazes uma coisa muito. eh, tipo uma ideia original que tu tenhas, que é um rasgo criativo e que tem umas certas nuances, etc. E quando é uma coisa que vais pegar numa época que tu gostas, que admiras bastante e que fazes uma espécie de um filme barra carta de amor àquilo, se calhar não aprofundas tanto, é o que tu acho eu que estás a dizer, ou seja, não mostras tanto daquilo porque te perdes, sabes? Quando queres mostrar tanta coisa que era engraçada, quanta coisa não sei o quê, e depois vais a ver, já estão uns 2 horas de filme, não sei qual é a duração, mas pronto, já tens o filme feito e não vais assim a fundo, mas fica à superfície, mas é uma superfície que é bonita e que tem coisas que tu queres mostrar às outras pessoas, sabes? Sim, Quando tu tens assim uma espécie de um brinquedo novo, quase, e tu queres mostrar, etc., ainda não percebes bem como é que aquilo funciona. Estás a ver? Talvez sim, seja um sim, sim. pouco isso. Não vi o filme, Sim, e mas. temos aqui uma ótima demonstração de um Godard bastante apropriado pelo Guillaume Marbeck. E, de facto, aqui os protagonistas conseguem todos ser convincentes nos seus papéis, e isso
aliado, claro, ao guarda-roupa e a toda a estética a preto e branco Uhum, e um cuidado para emular alguns planos do acossado, acaba por ser uma visualização cativante e leve, quase que relaxante para um cinéfilo que sabe o que está a ver e então vai apanhando as referências. Eu uhum, penso que o caldo sociocultural e económico não vem muito à baila, e eu penso que isso é uma fragilidade do filme, uhum, mas as referências estão cá e penso que podem ser apanhadas por quem ainda não tem muito conhecimento sobre estas figuras importantíssimas na história do cinema, e portanto penso que tanto para quem está à procura de uma dose de nostalgia, como que para quem quer aprender, é um filme que acaba por valer a pena. Ok? uhum. É perfeitamente decente. Agora, se é um grande filme, um filme que eu vou considerar daqui a algum tempo, nem por isso acaba por cingir-se àquilo que pretende ser. Muito bem, muito bem. Eu acho que, olha, pronto, é um bom filme de Natal para os cinéfilos. Portanto, substituam lá o Sozinho em Casa pelo Nouvelle Vague. Que tal? É o meu recado. Eu acho que sim, sobretudo para quem estuda cinema, penso que este pode ser um belíssimo presente, até para Exato. ver em harmonia, por exemplo, com uma equipa de rodagens. Eu penso que Pois, pode ser um desafio interessante, porque muito daquilo que é os métodos de produção do acossado, nós encontramos atualmente, olha, nas ruas de Portugal. Percebes? pois. E antigamente não era assim. Antigamente, portanto, pré-1960, não era assim. Era tudo muito mais pesado, tudo muito mais mecanizado, tudo muito mais Uhum. adaptado de obras literárias. E há aqui uma certa vivacidade que a Nouvelle Vague vem trazer, Nouvelle Vague, o período, não propriamente o filme. E eu penso que essa clivagem entre o êxito e as características do período face ao filme, penso que também, se calhar, a expectativa foi Pois. desajustada da minha parte, não sei. O certo é que é o que é e o Nouvelle Vague vê-se muito bem, mas não surpreende. Muito bem. Então, olha, pronto. Fica aqui então a crítica a Nouvelle Vague de Richard Linklater. E agora vamos aqui, se calhar, a outro monstro, digamos assim, do cinema. Não, 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 não me interpretem mal, tá bem, por favor. Isto não foi com nenhuma má intenção. Para ouvir a conversa que tiveste com o Vasco Câmara, portanto, crítico de cinema do público, bastante conhecido, portanto, já critica há bastantes anos, que também vai fazer aqui um bocado, uma conversa um bocado de final de ano, digamos assim. Uhum. E depois vamos então aqui às tuas duas últimas críticas ou análises, e eu também depois vou comentar aqui um bocadinho da entrevista. Vamos então ouvir, Bernardo? Vamos a isso. Ora viva, Vasco Câmara, obrigado pela tua disponibilidade para comentar o cinema de 2025. Como é que estás? Primeiro que tudo. Estou bem e espero que estejas bem tu também. Eu estou ótimo, eu estou ótimo. Vamos falar mais um bocadinho de cinema. Já vamos aos filmes, mas queria perguntar-te primeiro que experiência tiveste com o cinema de 2025, de modo geral? Se foi um ano bom, mau, assim, se está em sintonia com o ar dos tempos, se tivemos aqui ideias novas, se sentiste vitalidade no cinema deste ano, qual é o teu diagnóstico inicial, agora que o ano se aproxima do fim e que estamos todos a fazer as nossas listas best-ofs? Olha, se calhar por razões muito pessoais e que são um bocado intransmissíveis, isto é, o facto de eu deixar de ter editor de um suplemento e passar só a dedicar-me à escrita e à crítica, ao jornalismo, para mim este ano foi pleno e era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu queria fazer há bastante tempo. Portanto, eu tenho uma sensação de plenitude este ano diferente da dos anos anteriores. O que não quer dizer necessariamente que tenha a ver com o facto do ano ter sido mais, das ofertas terem sido mais exuberantes, digamos assim. Uhum. Tem a ver com a minha
com a possibilidade de eu estar a fazer a tempo inteiro Gostas? aquilo que eu gosto. Portanto, há esse dado. Depois, quer dizer, passou-se aquilo que se passa habitualmente e que se passava habitualmente mesmo na altura em que eu estava ocupado com o trabalho de edição. Por exemplo, eu ia sempre cobrir festivais internacionais, o que é sempre uma experiência muito intensa, sobretudo o Festival de Cannes, por exemplo, que é muito algo agressivo, mas estressante, mas eu gosto disso, portanto, isso foi igual, mas foi sobretudo o tempo disponível para pensar nos filmes, para pensar os textos, não é tanto o tempo de escrita, mas é o tempo de pensamento em que estou mais livre Uhum. para mergulhar nos filmes. Por isso, se calhar os senti de uma forma mais intensa, ou senti de uma forma mais intensa que os anos anteriores. De qualquer maneira, eu acho que descontando isso, não é que se calhar não é partilhável e não é generalizável, eu sinto, por exemplo, e acho que isso se reflete um bocado, aliás, um bocado não, se reflete bastante na minha lista pessoal dos filmes do ano, o cinema português foi super um, desafiante. Uhum. Há mais do que uma mão cheia de filmes muito interessantes que as pessoas obviamente ignoraram, filmes muito diferentes, do objeto mais do meio, que se calhar num outro país seria um sucesso de bilheteira, até ao filme mais esquinado e mais, enfim, radical, entre aspas. Uhum. Houve uma oferta tremenda e eu acho que há um problema que nós temos uma vez por vez de enfrentar mesmo. Porque podemos atribuir culpas a tudo, à internet, à Netflix, enfim, tudo isso passa no mundo, é global, o mundo mudou, e não vamos voltar atrás. Portanto, há perdas significativas. Mas acho que há uma coisa que nós nunca, ainda não enfrentamos, que é o que é hoje? O que é que querem os espectadores em Portugal? Não é? E isso é Uhum. Uhum. que é uma coisa que é complicada e que está num momento crítico. E eu acho que os filmes portugueses que ou nem sequer é a má recepção, é a não recepção. Sim, Os filmes sim. não foram mal recebidos, os filmes não foram recebidos um, em Portugal. E depois lá vamos nós dizer, mas em França aconteceu isto, mas ali aconteceu, que eu percebo que é tremendamente irritante, que é tentar caucionar um objeto pela sua recepção internacional, mas a verdade é que eu pergunto, quer dizer, porque é que as pessoas ignoraram filmes que têm a ver com elas, com o seu mundo mais próximo, e esses filmes foram recebidos e acarinhados e valorizados por pessoas que estão de outra cultura, enfim, Uhum. com problemas. Portanto, há uma falha, eu acho que há uma falha nossa, e acho que isso que é uma coisa que nós mais cedo ou mais tarde, e acho que já é mais tarde, porque já estamos atrasados nisso, mas temos que, e quando digo que estamos, é porque acho que isso passa, obviamente, por decisões políticas de quem olha para o que é a cultura no país e que basicamente não tem olhado, mas isso vai ter que ser inventado, porque não podemos continuar a dizer que as pessoas não vão ao cinema, os portugueses não fazem isto, não fazem aquilo, não fazem a verdade. Mas então, Uhum. como Uhum. é para que os portugueses uh, Exato. passem a ir ao cinema? Sim, eu perguntei isso mesmo ao Sérgio Graciano e ele disse muito frontalmente que tínhamos que fazer melhores filmes. Nós, os criadores, realizadores, tínhamos que fazer melhores filmes. No entanto, tocaste num ponto, aliás, em dois pontos que são cruciais, que é, houve uma oferta muito heterogénea de cinema português, tanto em termos de de géneros como de proposta cinematográfica, e, além do mais, houve também muita quantidade de filmes e se formos aos dados do ICA, concretizando, foram 58 as produções nacionais que estrearam até agora em 2025, e o que dá uma média de mais de um filme por semana, sendo que metade não chegou aos 1.000 espectadores. Metade não chega aos 1.000 espectadores. E apenas 5 superaram os 10.000 espectadores. Isto são dados do ICA. Isso que disseste é verdade, e há aí um problema. Isso é problemático. Ou seja, eu acho que
essa abundância, essa abundância não é, não é significativa de qualquer da boa saúde do cinema português. Porque me parece que essa abundância, uma parte significativa desses filmes que estrearam, eu acho que não fazia sentido terem estreado. E estrearam porque há mecanismos de apoio ao cinema que os produtores, distribuidores põem em andamento. Ou seja, se eu estrear um filme em X salas, há X dinheiro que vem do Instituto. E por isso esses filmes que são lançados, e muitos deles, desses que não chegaram sequer aos 1000 espectadores, são realmente documentários que estariam destinados, por exemplo, à televisão e que vêm para as salas. Vêm para as salas, mas de uma maneira também um bocado cuidada, Tímida. como se houvesse. Às tantas parece que estamos numa indústria pujante em que os filmes aparecem como bolas de ping-pong, não é? Pum, 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 pum. Quer dizer, não é esse o caso, não é? Os filmes nem sequer são especialmente trabalhados, porque o que é importante para quem distribui e para o mecanismo de financiamento a estar em andamento, é ele estrear. Portanto, eu acho que esse número, de facto... Mas eu acho que isso cria nas pessoas, penso se calhar, porque mesmo que as pessoas não indo ao cinema sabem que os filmes estrearam e que esses filmes de repente desaparecem, cria quer dizer, isso não ajuda, não incentiva a curiosidade, quer dizer, as pessoas... porque os filmes depois também estão em sala uma semana ou duas e desaparecem. Não é? Portanto, Exatamente. é como se a própria estreia fosse um sinal de própria desvalorização do objeto. Portanto, eu acho que essa abundância não é algo que devia ser Examinada. examinada. E depois, sim, admito que há aqui também um problema. As pessoas já não sabem, os produtores e distribuidores não sabem muito bem, estão um bocado às aranhas, não sabem muito bem o que é distribuir, o que é promover um filme. Quer dizer, em que Exato. altura é que se lança um filme? É quando ele passa num festival e há uma série de... Há bastante imprensa a falar, portanto, uma espécie de publicidade gratuita, há um ruído, é aí que se estreia. Não, vamos esperar 5 ou 6 meses para trabalhar, mas depois o filme estreia no mês em que estreia o Avatar, e depois o que é que vai acontecer com o filme, porque depois não há salas. Quer dizer, por exemplo, estrear filmes, nem sequer é filmes portugueses, estrear filmes que escapem ao padrão do blockbuster é impossível. Quer dizer, as salas, os multiplex não querem filmes nenhuns neste momento, porque neste momento vai estar o Avatar. Portanto, Claro. é preciso perceber até onde é que o Avatar vai chegar, é preciso perceber qual vai ser o domínio do Avatar nas salas, portanto ninguém se vai comprometer com, sei lá, com os irmãos da Ardenne. Claro. Estou a dar um exemplo a inventar, mas é assim, portanto, e portanto um filme português no meio disto é de facto um objeto completamente perdido. Sim. E tu discorres sobre isso no teu artigo Cinema Português 2025, o que fizemos nós com esta espada, que aconselho, e onde referes a alguns dos títulos portugueses que te deslumbraram. Eu cito alguns dos meus, Sob a Cheia da Candeia, Banzo, mesmo One Falling, e um que não referiste, que é um objeto mais popular, mas que também achei simpático, o Hotel Amor, um bocadinho mais no âmbito popular. Um, no entanto, foi o Justa, para ti, o filme do ano. E tu referiste que não foste tu que escolheste o filme, foi o filme que te escolheu a ti. Eu queria perguntar-te, entrando na tua dimensão de espectador, o que é que te aconteceu nesta sessão? Que poder é que o filme exerceu sobre ti e como é que se manifestou para tu chegares ao fim do ano e dizeres em boa consciência, depois de teres visto centenas de filmes, o Justa foi o teu filme do ano? Olha, o que eu tinha ouvido falar do Justa, sabendo que é o Alfenas da Vila Verde, mas sabendo muito vagamente qual era, digamos, o argumento do filme, quer dizer, sabia que tinha a ver com incêndio, mas sabia muito pouco do filme, mas sabia uma coisa, sabia que a Teresa Vila Verde tinha tentado vários festivais de cinema e que o filme tinha sido rejeitado.
e que ela, inclusivamente, tinha estado a remontar o filme. Portanto, quando isso acontece, nós nunca entramos em estado de virgindade num filme, não é? Temos sempre uma expectativa, sabemos, lemos isto, lemos aquilo, sabemos alguma coisa, mas o que eu acho que é importante é, e isso acontece a todas as pessoas, o que eu acho que é importante, e eu acho que eu sou capaz de fazer isso de uma forma muito espontânea, é quando estás na sala perante o filme, tudo aquilo que tinhas pensado, tudo aquilo que tinhas lido, tudo aquilo que sabias, desaparece. Estás só tu com o filme. Portanto, eu não ia. O que eu sabia do filme era isto. Era que era um filme que tinha tido problemas ou que não tinha sido aceito. Portanto, o que é que a gente pensa? É um filme um filme que não tinha sido gostado. Sendo que, obviamente, os filmes estarem ou não estarem em festivais é tudo um bocadinho mais aleatório. A razão que um filme quando está não quer dizer que seja muito bom e um filme quando é reclamo que seja muito mau. Mas pronto. Entrei. Bom, e eu acho que ela faz uma coisa incrível no filme, que é a forma como ela apresenta, logo no início do filme, a personagem que é interpretada pelo Ricardo Vidal, a personagem do homem queimado, do homem que está desfigurado. E que não é um ator que trabalha a quem foram aplicadas próteses, é uma pessoa que teve há anos um acidente de carro e que ele próprio ficou queimado e desfigurado. Ora, eu acho incrível a maneira como a Teresa Vilaverde não negocia connosco aquela personagem. Ela põe aquela personagem à frente e diz, pá, agora entendam-se com isto. Entendam-se com os vossos medos, com os vossos receios, com... Pá, e eu logo, isto é logo no início do filme, e eu senti-me logo desafiado de pensar que um filme que faz isso sem pedir desculpa ao espectador, sem pôr paninhos quentes, por outro lado também sem usar ou sem instrumentalizar aquela figura, e que foi algo que eu depois percebi que ela que esteve muito... que ela não quis nunca que isso fosse entendido como uma espécie de vampirização. O cinema é sempre, mas pronto. Mas ela ter feito isso conquistou-me logo de uma forma incrível. Depois havia uma coisa que eu sabia que não tinha a Betty Faria, e eu pensava, mas o que é que faz a Betty Faria aqui? O que é que fará ali neste filme? Né? Um filme sobre os incêndios. Pronto, havia uma série de incógnitas. Ora, eu acho que ela faz uma coisa completamente despojada. É um filme muito arriscado, porque é um filme que não tem praticamente, digamos, plot. Aquilo que a gente chama que é o plot. Ou seja, Sim, tudo o que era suposto acontecer já aconteceu. Não é? exatamente. Eles perderam pessoas, queimaram-se. É um filme sobre o que resta. Exatamente. Estão numa espécie de limbo. Uma coisa algo fantasmagórica. Acho que o filme está cheio disso. E essa suspensão, esse limbo, é muito intenso. Depois tem uma coisa que eu acho que está no filme da Teresa Vilaverde. Eu acho que ela é a cineasta que nós temos que é a mais intuitiva. A maneira como enquadra é... Epá, não, estás a ver aquilo e pensas, não podia ser de outro modo. E, no entanto, não adianta perguntar porque é que é assim, porque é que não é. Ela não... Acho que ela nem sequer dirá, nem sequer saberá dizer, nem sequer querá dizer, mas ela só tem o olhar dela tem uma força. Aqueles planos, por exemplo, das florestas, não é? Que não são decorativos, não estão ali para mostrar a paisagem, nem sequer são planos para dar informação. Não é? Aqueles planos não dão informação de nada, porque são árvores queimadas, não é? A gente já sabe que houve incêndio. Olha, o filme é quase... a mim teve um efeito quase aditivo. Eu já vi o filme 3 vezes. E não... isto pode parecer bizarro dizer, mas fui 3 vezes por prazer, por necessidade. Quer dizer, não... Para te confrontares com o objeto e perceberes o que é que ele estava a dar e se te estava a dar as mesmas informações ou não. Para ter uma experiência sensorial, por exemplo, é uma coisa aqui que me faltou dizer e que é uma coisa que eu acho incrível, que é a Teresa Vilaverde tem-se aproximando,
aproximado das personagens mais velhas. Uhum. Ou seja, ela, depois do primeiro filme dela, ela tinha ali 2, 3 filmes, né? Os Mutantes, que são filmes, Os Três Irmãos, que são filmes muito dilacerados sobre adolescentes ou pós-adolescentes, mas de tal maneira personagens mais novas. E depois começaram a surgir personagens adultos, pais. Por exemplo, o filme anterior de Ao Colo havia a personagem da adolescente, mas havia os pais, que era a mãe era entrada pela Beatriz Batarda. E há ali um centro de gravidade que se altera nesse filme no Colo. Ora, este filme tem 3 adultos, que para mim são os personagens mais interessantes do filme, não é? Que são aquelas 3 vozes, não é? Que é a Betty Faria, a Filomena Cautela e o Ricardo Vidal. Epá, que aquilo tem uma... Epá, é extremamente musical, a maneira como a contenção não há nada de dilacerar que existia em outros filmes dela. É tudo muito contido, é tudo maduro. Para citar um filme dela, não é? Que é o primeiro filme dela, chamava-se A Idade Maior. Eu acho que ela é que está na Idade Maior neste momento. E portanto, é isto, no fundo, eu acho que é isto que eu gosto do filme, é o despojamento do filme, é o facto do filme não ter Rodriguinhos em relação a nada, ter prescindido de toda a ganga epá, não se vê aquilo que se vê nos filmes, que é a personagem a ir fazer aquilo, a ir à mercearia, a ir encontrar a senhora não sei o que, não há nada. Isso podia ser a maior chatice, não é? Podia ser a maior, podia ser, pá, são uma espécie de solos, uma série de solos, não é? Não há, pá, e esses solos formam uma partitura musical, formam uma orquestra, basicamente é isso que eu gosto do filme, é a música Muito do bem. filme, a música no sentido figurado, no sentido Muito real bem. também. Muito bem, e é sem dúvida um filme corajoso. E nós, espectadores, também precisamos de alguma coragem para enfrentar o que aí vem, porque terminamos o ano com uma notícia preocupante para a indústria cinematográfica. Havia aqui uma contenda entre os estúdios da Paramount e a plataforma da Netflix para adquirir os estúdios da Warner Brothers, uma empresa histórica da indústria cinematográfica americana. É bom lembrar que, por exemplo, o cantor de jazz em 1927 foi a primeira longa com música e diálogos sincronizados. Estes estúdios ajudaram a revolucionar a indústria e cimentar também os nossos sonhos. Vasco, há aqui algum simbolismo nesta transição? O que é que este acontecimento pode representar para o futuro do cinema? É evidente que eu diria que é um acontecimento a pedir que carreguem de simbolismo, quer dizer, ele tem ali tudo, tudo concentrado, mas ao mesmo tempo é um simbolismo, ou seja, já me cheira a remake, isto é, Exato, já não, estávamos a prever qualquer coisa deste género. não é nada que não tivesse já sido anunciado, Anunciado. o que quer que aconteça, não é nada que já não faça parte do nosso cotidiano, desde a maneira como os filmes estreiam, não estreiam, a maneira como as pessoas têm acesso e não têm a eles, o discurso muito ambivalente e perdido de alguns realizadores que sempre foram uma espécie de cinéfilos invetrados e que teciam, para quem a sala era uma espécie de igreja e que de repente vai saber e há não sei quantos filmes que estão a produzir para o stream. Exatamente. Como o Dizem Martin Scorsese. exatamente que os filmes assim chegam Mais longe. mais longe. E que é uma coisa que eu acho que eu percebo, quer dizer, é uma coisa. No ano da pandemia, no Festival de Veneza, eu vi um filme indiano fabuloso e depois soube. Um filme não propriamente assim, digamos, fácil, e depois soube que o filme tinha sido comprado pela Netflix. E quando entrevistei o realizador, estava à espera de ouvir dele uma espécie de elogio da sala. Não. Ele disse que preferia que o filme dele estivesse no streaming, porque assim ele chegava a pessoas em países que nunca na vida iriam comprar o filme dele. Portanto, isto aqui é muito complexo. Não adianta
estarmos a queixar-nos do desaparecimento da igreja, não é? Que é a sala, e fazer do Netflix ou do net, enfim, das outras, Plataformas de streaming. sim, os maus da fita. Sim, os hereges. Porque eu acho que quem está, quem neste momento tem a responsabilidade, somos nós. Uhum, Eu uhum. acho que apesar disso tudo, desse simbolismo todo, desse negócio, enfim, da macro, da macros, digamos, estrutura, há uma coisa que é, nós temos o direito, e não perdemos esse direito, de decidir o que é que nós queremos fazer. Se queremos consumir, ou seja, ficar em casa a ver o streaming, ou se queremos ser espectadores. Uhum. Porque há uma diferença, né? É que ser espectador implica um gesto ativo Sem que dúvida. é uma escolha. Tu sais de casa para ir ver aquele filme. Tu, como consumidor, estás em casa e basicamente não fazes, quer dizer, sim, carregas no botão, mas veio tu ter contigo, portanto, tu apenas comes daquilo, comes um bocado daquilo, comes um bocado daquilo, comes um bocado daquilo. Sim. É nesse sentido que eu digo, e não é nada nenhum moralismo cultural, epá, nós temos a vaca e o queijo na mão. Temos é que exercê-lo, não é? Que faz parte do direito de cidadania. Não estamos a exercê-lo, não é? Não estamos a exercer isso. Pronto, é nesse sentido que eu acho que nós podemos exercer. Isso derruba qualquer Claro, claro. simbolismo que se imponha. Muito bem. Para finalizarmos, e a conversa duraria o dobro do tempo, mas para já será tudo. Estás entusiasmado para os títulos de 2026 ou esperas mais do mesmo, pouco rasgo em relação a este ano? Não, é como antes dos festivais. Eu não vou à espera de ver A, B ou C, estou à espera de ver. Eu quero Uhum. ver. Portanto, eu estou à espera de um ano com coisas que me surpreendam, coisas que me decepcionam, assim, mas coisas que me surpreendam, e coisas para escrever, e coisas para cobrir, e pessoas com quem falar. É o que eu estou à espera. Estou à espera de um ano. Se o ano for bom ou mau, eu depois verei isso no fim. Mas estou com expectativa, sempre com expectativa. Muito bem. Estás disponível para te maravilhar, que é sempre algo que Exato. nós Eu acho que que vemos muito cinema estamos sempre nessa descoberta, não é? disponibilidade, isso é muito importante. É a disponibilidade, não perder essa capacidade. Sim, E isso a é curiosidade. muito Muito importante. bem. Vasco, obrigado por esta Obrigado. conversa. Continuaremos a acompanhar o teu trabalho no público, semana após semana. Obrigado pelas tuas reflexões e é bom que tenhas mais tempo para pensar. Assim o desejo também para 2026, que tenha mais tempo para pensar. E olha, encontramos-nos, quem sabe, um dia na sala de cinema. Obrigado, eu, pelo convite. Um abraço. E olha, fico muito contente que Justa é justamente um dos filmes, adoro fazer este trocadilho, um dos filmes mencionados pelo Vasco Câmara como um dos. E eu acho que é isso, é como ele também, digamos, na primeira parte da entrevista falou muito em cinema português e disse lá uma frase que me ficou e que é um pouco, parece que é um pouco injusta, mas que não é. No sentido em que ele disse que há muito cinema português que não devia ter estreado. Há muita Uhum. coisa que depois se dilude e que está uma semana, ou às vezes, sei lá, um fim de semana, uma semana que seja. Pronto, o fim de semana é sempre, obviamente, o mais forte, né? A nível de bilheteira e quando as pessoas têm mais disponibilidade para ir ao cinema, a maioria das pessoas, e depois na segunda semana já nem estão lá. E eu acho que isso é muito verdade, ou seja, não há muito cinema português, isto pode ser, obviamente, são opiniões, está bem, que, por exemplo, teria até uma saída, uma coisa. Eu acho que é que também nós não temos um mercado, digamos assim, para o cinema português e que está muito focado, lá está, no cinema que vem de lá de fora, em algum cinema europeu. Mas, por exemplo, nós temos em televisão, a RTP, por exemplo, faz muito a questão de séries, não é? E tu vês muito que às vezes alguns filmes depois transformam-se em séries, sabes, que são as versões Sem mais dúvida. extensas, que depois partem em 4, 5 episódios, e normalmente há muitos, a RTP faz muito isso. E, por exemplo, e esses filmes são quase muito mais, por exemplo, um telefilme propriamente do que um filme, não é? E há outros filmes que, por exemplo, se estreassem, digo eu, atenção,
numa RTP2, por exemplo, teriam, se calhar, chegariam ao seu público e a um público mais alargado do que propriamente, porque é assim, o fator estreia também tem um impacto, acho eu, muito maior, que é quando estreia no cinema, mas, por exemplo, e nós vimos os números cá, não é? E vão 100 pessoas ver, não é? E que leva, não é, 1.000 euros, 2.000 euros de bilheteira em toda a sua run, não é? Ou seja, como os americanos dizem, portanto, na sua bilheteira nacional. E depois, quer dizer, depois passado, sei lá, 6 meses, podem estrear, por exemplo, na RTP ou noutro canal, mas depois já não vão ter, ou seja, os números que podiam ter se a sua estreia fosse aí, seriam se Uhum. calhar maiores, e filmes que às vezes são feitos mais até para esse meio do que propriamente para uma grande sala de cinema. E eu nisso tendo a concordar, apesar de que, obviamente, acho que o cinema tem que ser estreado nas salas de cinema, mas também há outros formatos, é isso. Filmes que às vezes são mais feitos já para séries do que propriamente para filmes, podem ter outro espaço e as estreias não têm que ser todas, 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 todas em sala. E depois tens aqueles filmes que depois são filmes evento que conseguem estrear em Lisboa, depois têm sessões aqui, aquele outro, que os realizadores e as equipas vão atrás, fazem quase como uma maratona nacional, não é? A O mostrar o João filme. Botelho está a fazer isso com o seu último filme. Exatamente. E isso é uma nova forma, isso é diferente, isso já não é a mesma coisa que eu estava a dizer há pouco. Portanto, isso é diferente. Mas há certos filmes, e eu acho que tu vais concordar comigo, só para terminar o meu raciocínio, que são quase que um bocado, eu sei que tu sabes disso, no sentido de são abandonados, sabes? Parece que estreiam ali, as próprias distribuidoras não fazem um esforço para divulgar o filme, não é? Para, Sim, para, aliás, é uma para queixa que já é recorrente e recorrente, que exatamente. E portanto parece que são um o bocado Vasco vem aqui abandonados. reforçar. Exatamente. E portanto são abandonados. Portanto, se é para os abandonar numa sala de cinema, que depois vão 20 pessoas ver, e é só abandonado às vezes em Lisboa e no Porto, quer dizer, não há um esforço de divulgação, de chegar a mais público. Então, para quê estar, não é? Mas pronto, era isso que. E pronto, e o Justa, sim senhor, gosto muito do Justa, gosto muito do Banzo também, acho que mesmo assim o Banzo é superior ao Justa, desculpa Vasco, mas. E é isso, pronto, vou-me calar que já falei muito. Tenho que concordar, porque efetivamente parece-me que rodar um filme, tendo em conta todo o esforço que implica, para o crédito que ele depois tem no seu mercado nacional, parece-me muito pouquinho. E parece-me um esforço inglório, porque Exato. realizar não é fácil, não é É fácil, mais de isso, até é vários quase que pontos de vista. inglório. Uhum. Sim, é inglório e acho que os próprios. É que se fossem todos filmes maus, mas não, há filmes que efetivamente merecem muito mais público e não estão a tê-lo, e isso acaba por ser frustrante. Acaba por ser frustrante. É frustrante para mim que os vejo e que penso e que procuro ligá-los ao público, mas que lá está, acaba por ter uma relação, não digo tangencial, mas não estou envolvido na produção, portanto não Uhum. é não é o mesmo tipo de relação com as obras. Eu imagino, mas dedico-me a elas e vejo e comento, imagino quem efetivamente pensou durante anos aquilo que queria fazer, conseguiu arranjar os fundos, conseguiu arranjar a equipa, aos fundos foi aos financiamentos, conseguiu, chega às salas, está 2 semanas. Exato. Pronto. E era Claro nisso. que depois já há realizadores que têm muito mais sucesso lá fora. O Vasco dizia o sucesso que os filmes têm em França e vamos ouvindo as histórias dos realizadores, mas ainda assim é um filme português e Portugal quer dar mais atenção aos filmes. Eu acredito que sim, mas nós não estamos a fazer um bom trabalho em também cativar as pessoas para É, as salas. concordo. E só uma última nota, às vezes, acho que também é um bocado um erro, e talvez também das distribuidoras, não sei, que é aquelas coisas que às vezes parece que vão muito por, sei lá, o filme estreou no Fantasporto ou no Motel X, não é? E isso é o chamariz, é a única coisa quase que às vezes mencionam nos pósteres, nos trailers, nos materiais de divulgação. E lá está, esquecem-se que o público que não é cinéfilo não vai ao Motel X, não vai ao Fantasporto, não vai aos festivais de cinema. Portanto, tem que ser um outro tipo de publicidade também, sabes? Às vezes, tipo, esta é para este público, esta é para aquele público, esta é para outro público. Tem que se adaptar, não é? Público, e isso, por exemplo, lá está, filmes lá de fora e Hollywood, etc., é uma máquina, mas faz-lo e já faz isso muito bem.
e é só olhar, não é? Quer dizer, não é um segredo, não é? E às vezes dá para captar mais público, não é? Não vai ser um sucesso de bilheteira, não vai. Mas é capaz de conseguir captar mais público do que aquele que efetivamente depois consegue captar, porque não é, muitas das vezes nem é pela qualidade dos filmes. E isso até é um bocado, não é? É o tal Pois, inglório que tu estavas a dizer, quer dizer, se nós fizéssemos filmes mesmo de porcaria, pronto, quer dizer, olha, já ninguém ligava a isto e pronto. Mas aí era tipo uma ou outra pessoa a fazer filmes e não tantos realizadores a fazer tantos filmes, enfim. Mas pronto. Ahm, Bernardo, muito bem, gostei da conversa, viste? E agora falei eu bastante, fiquei com inveja da vossa conversa, mas muito bem, muito bem. E se calhar íamos agora passar então para mais uma crítica e vais acordar o defunto ou vais para a terra dos nossos irmãos? Isto foi muito mau, esquece. vamos deixar o streaming para o fim e vamos para a terra dos nossos irmãos, que se chama, na verdade, Na Terra dos Nossos Irmãos. Teve a sua estreia mundial no Festival de Sundance 2024, onde ganhou o prémio de melhor realização dramática para uma dupla de estreantes, Alireza Ghazemi e Haha Amirzvazli. Hum? Muito bem, Hum? gostei do haha. Sim, senhor. É Haha, É, haha. começa por R. Mas bem, Entre Nós, o filme estreou no Le Fest deste ano e arrecadou uma menção honrosa do júri. E o filme começa por informar-nos que a terra dos nossos irmãos é o nome que os refugiados afegãos chamam ao Irão, que os tem acolhido por causa dos conflitos provocados pelos Talibã, que atualmente estão em guerra com o Paquistão e sem qualquer tipo de assistência humanitária. Mas a história leva-nos ao início do século XXI, onde já havia conflitos, não é um território acolhedor, como sabemos, parece-me, pelo menos. A data foi a invasão dos Estados Unidos em resposta ao 11 de setembro, eh, só que estas complicações passam-se à margem do filme, porque na verdade o que vemos é uma história muito humana de três refugiados afegãos vagamente interligados, que, tal como boa parte dos imigrantes do Indostão aqui em Portugal, lutam para se sentirem seguros e integrados, mas neste caso no Irão. E cada um destes refugiados tem direito à sua história, separada no tempo, mas sempre tematicamente ligada. Então, o que o filme consegue em pouco mais de meia hora é pintar um retrato amplo da opressão iraniana sem perder a intimidade e a proximidade com estas pessoas. Vemos as autoridades a abusar de poder, vemos cerimónias macabras que são disfarçadas com patriotismo, vemos situações de uma precariedade tão particular e objetiva que, quando fiz o balanço do filme, eu só pensava, pá, isto é ridículo. É ridículo que as pessoas sejam sujeitadas àquilo, a estas brutalidades. E a grande valia do filme é essa, é transmitir uma certa unidade onde podíamos ver apenas três curtas-metragens coladas pelos assuntos que trabalham. Então, para concluir, este Na Terra dos Nossos Irmãos está mais próximo daquele cinema de matriz social e familiar do Asghar Farhadi do que Hum, propriamente das peripécias do Panahi, por exemplo, evocando aqui o Foi Só um Acidente. São filmes muito dispares e, sobretudo, tem uma consciência da desumanidade das experiências que retrata, eh, que acaba por ter sempre um olhar terno, às vezes indignado, outras vezes até sintético, com planos a conseguir passar as mensagens de diferenças sociais e de isolamento. uhum. Portanto, esta é uma entrada decente nos nossos cinemas, embora, lá está, não vá também surpreender aqueles que são mais versados no cinema iraniano e que já estão rodados nestas andanças do cinema que vai reivindicando Uhum. contra políticas e, e ações completamente desumanizantes. Portanto, na Terra dos Nossos Irmãos, uma entrada bastante decente. E é isto, Na Terra dos Nossos Irmãos. Portanto, um filme que hoje estamos assim numa vibe meio estranha, não é, Bernardo? Tu gostas,
mas depois é um bocado daquele espírito natalício, não é? Gostas, mas já está o fim do ano, a pessoa já está cansada, não é, Bernardo? Se bem que Estou a este, sentir essa vibe, estou a brincar. este filme, pronto, agradou-me. Sim, de modo geral. Acho que posso dizer. Sim, é o que eu estou a dizer, é tipo, agrada-te, mas já não te toca o mesmo, já estás cansado, não é? Queres ver que o ano acabe. É isso, não é, Bernardo? Podes Olha, admitir, vá, ser sincero. admito que não vão ser Estou a ver. os filmes de hoje que vou recordar, não é? Para a posteridade. Muito bem. Mas olha, filmes, olha, que se recordem para a posteridade ou não, fica já aqui o repto para nos enviarem também, olhem, os vossos filmes de 2025, sugestões para 2026, lá está. Este ano não vamos ter mais episódios, mas para o ano vamos também ter aqui um episódio, lá está, de final de ano e de ver o que é que vem em 2026, portanto, juntem-se também à conversa, está bem? Podem enviar as vossas perguntas, listas de filmes, tops do ano, o que quiserem, para o e-mail correspondência@freireImarques no cinema.pt e nós depois podemos também trazê-las para esse episódio. E portanto, Bernardo, vamos aqui àquele agora, fazer aqui uma pausa das críticas, que ainda falta uma, do defunto. Adoro o nome defunto. Acorda Aqui, de fundo. a corda de fundo, aqui para o nosso jogo, em que desta vez vamos trocar, portanto o Bernardo faz uma pergunta e eu depois vou-lhe chutar aqui 10 títulos de filme, que também tem aqui uma temática. Sabes que eu gosto de temáticas, não é, Bernardo? Para te deixar Gostas de encurralado um bocado. uniformizar É, o exato. jogo para ter uma certa coerência. E eu admito isso. Acho que Tu não, é tu és bom. mais random, tu és Eu tipo, sou olha, aleatório, que é mesmo para te deixar aí os parafusos a mas rebobinar. pronto. Então, mas chuta lá a perguntinha. Tan, 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 tan. Então, a minha pergunta é: quantas vezes colaborou o Leonardo DiCaprio Ah pá, com Martin Scorsese? 11. Resposta A, 6. Resposta B, 8. Resposta C, 5. Resposta D, 10. Pá, 10 acho que é muito. Deixa-me cá ver. Aviador, Shutter Island, Gangues de Nova York. Não, Revenant não é do Scorsese. O Irishman ele não estava naquele das flores. Portanto, 4 Shutter Island, já disse. Ah, não foram assim muitos afinal. Eu acho que ele tem mais um, 5 ou 6. Já não me dou as opções. A que diz Então, 5, não diz 5? opção A, 6. Opção B, 8. Opção C, 5. Opção D, 10. Agora estou entre as 5 e as 6. Mas eu vou para a primeira, 6. Que eu acho que faltou-me um filme. Bem, acho que sim. É a resposta fechada? É, 6. É a resposta certa. Yeah! Viste? Se foi por ali exclusão. Aquele 5, eu só contei 5 filmes, acho eu, mas faltou. Falta tu primeiro, que é o Gangs of New York, de Ah, mas esse eu 2002. disse ou não? Se calhar não Acho que disse. não. Mas Começaste no pensei Aviador, nele, eu acho que pensei nele, exato, foi isso. Mas é o Gangue de Nova York, mas estiveste o bem. Aviador, Shutter. Muito bem, muito bem. Sabe que eu, por acaso, eu tenho uma relação amor-ódio com o DiCaprio. E eu não gosto muito dele. Hum, E não hum. sei porquê, mas irrita-me um bocado. É verdade, irrita-me um bocado. Há ali certas coisas. Sabes Ok. que, sabes aquele gostinho amargo sempre que ele era nomeado ao Oscar e não ganhava? E as pessoas, pá, isto é Hum. bem injusto, acho que eu achava Eu bem, era ao tipo, contrário. eu era bem, yeah, ele não Secretamente. merece, ele não merece. Deixem-no sofrer. Tipo, ele um dia, eu sabia que ele um dia havia de ganhar, né? Mas eu Sim. ficava bué, tipo, mas sabes porquê? Porque é isso, tipo, imagina, todos os anos é tipo, isto é muito injusto. Não, não é, porque havia bem melhor que ele. E por isso criei aqui um anticorpo. Mas pronto, mas não Muito é nada bem. de grave, está bem? Ele é bom ator, sim senhor, não me matem, está bem? Não cancelem este podcast. Mas pronto. Muito Bernardo, bem. estás parado aqui para uma lista, olha, especial. Especialíssima. É Let's assim, go. vou misturar duas coisas. Uma que tu gostas, que é cinema de terror, não é? Mas outra que eu gosto e que tu acho que não gostas muito, Hum. que é cinema musical. Eu gosto. Bam. Eu gosto. E Eu depois, gosto de caso, não sou tão vocal quanto isso, mas gosto. muito bem, então vamos ver. Porque é
terror com musical, mas depois também aqueles musicais fofinhos que não têm Ah, muito terror. A ver o que é que tu gostas mais. Vamos ver. Estás ok. preparado, Bernardo? Uhum. Rocky Horror Picture Show. Clássico. Mamma Mia. Icónico. Icónica. Sweeney Todd. Grotesco. Gru- eu comento depois. Dreamgirls. Exuberante. Ok. Little Shop of Horrors. Curioso. Moulin Rouge. Agitado. The Phantom of the Opera. Centenário. La La Land. Ah, choro. The Nightmare Before Christmas. Imaginativo. Muito bem. E por fim, Chicago. Chapéu. Chapéu. Podias dizer jazz, mas pronto, chapéu. Sim, não, mas olhei para a primeira imagem que me veio Aquele foi chapéu, sim, exatamente, sim, foi sim, sim. exatamente aliás, do cartaz. Exato, exato. Foi a primeira Gostaste? imagem. Isto é as primeiras. Gostei, foi uma boa seleção. Por acaso foi uma boa seleção. Tem uma certa coerência. Exato. Sim. É o E é musical, é o festivo, que é une festivo. tudo. É um género Exatamente. festivo. E esse do Nightmare Before Christmas, eu já sabia que ia estar. Já sabia. Quando tu fizeste a Tinha que descrição, ser. também não existem muitos musicais de Pois terror. não, pois Lá não. está. Quer dizer, deve haver mais, mas assim que porque isto foi um bocado Não, assim não. também de cabeça, eu assim, musical. Depois, tipo, não ouvi tantos e eu Uhum. assim. Depois vou também para os mais fofinhos e É, então mais e recentes. populares. Sim, também. Exato. E aqui alguns oscarizados e por aí fora. E portanto, sim, senhor. E pronto, olha, espero que tenhas gostado desta listinha, Gostei, gostei. desta lista humilde. Uns filmes muito simples, não é, Bernardo? Enfim. E agora, estás pronto, Bernardo, para o que aí vem? O novo desafio, que é: és capaz ou não, Bernardo, de acordar defuntos? Havia de ver a cara do Não, Bernardo agora. Ele diz: não, 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 não tens não. essa proeza, Não tenho não esses está em poderes ti. sobrenaturais, ao contrário do que acontece neste mistério Knives Out. Também é assim terror, porque acorda É defunto. um neogótico, digamos Ok, assim, ok? Vai ok. evocar uma certa matriz visual que lá está, reconhecemos no cinema gótico e na estética gótica. E, portanto, esta terceira entrada na franquia é sobre essa perversão da religião. Não temos aqui aquele mistério enredado num drama familiar, nem estamos numa bolha de um multimilionário. Isto, referindo-me ao primeiro e ao segundo, Knives Out, esta terceira entrada, que, aliás, posso já dizer que vão continuar a fazer estes mistérios Knives Out até o Daniel Craig se cansar da personagem do Benoit Blanc e mesmo Uhum. aí arranjarão forma de fazer uma prequela com um ator mais jovem, tendo em conta que estes filmes têm bastante apelo. E tem também uma grande proeza. Este é realizado pelo Ryan Johnson, e escrito também, como aliás os outros foram, e Uhum. reúne André, Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Por aí Kunis, fora. Renner, Andrew Scott, Kerry Washington, Kaylee Spaeny. Quer dizer, eu acho que Hollywood juntou-se toda Metade de para, Hollywood está lá no filme. sim, para entrar neste filme. O Ryan Exato. Johnson tem aqui um elenco absoluto luxo e a narrativa tem que ver, desta vez, com um padre. Um padre é o protagonista. Um jovem padre chamado Judd, que é interpretado pelo Josh O'Connor, chega aqui a uma vila pitoresca depois de ter agredido um confrade. Ele antigamente era pugilista e agitou-se com o seu colega de profissão, o seu correligionário, e deu-lhe um golpe no queixo. E nesta segunda oportunidade, ele é reendereçado para uma pequena vila com a esperança de
servir a comunidade, servir a Deus, mas aquilo que encontra é bastante desconfiança e um certo desprezo pela profissão. Agora, o pilar da comunidade, o Monsenhor Jefferson Wicks, que é interpretado pelo Josh Brolin, é subitamente assassinado. E ele liderava, O exato, drama, exato, o drama, o horror, o mistério. Uhum. mistério, Knives Out. E, e ele é logo rotulado como um dos principais suspeitos, o nosso Padre Judd. E este jovem acaba por se unir ao detetive Benoit Blanc para desvendar o verdadeiro assassino. E o que é que acontece neste filme? Este filme está repleto de iconografia religiosa e leva-nos a conhecer uma série de personagens. E fundamentalmente, este é então um filme sobre a subversão do regular funcionamento das instituições, neste caso da instituição da Igreja, que, em teoria, devia de ser congregadora, devia de conseguir unir os mais fracos com os mais fortes, devia de ser uma unidade, um pilar, numa comunidade, e o que acontece nesta vila é precisamente o oposto. É uma entidade desagregadora, uma entidade que fomenta o ódio em vez de procurar a paz e o encontro entre neste caso, utilizando uma linguagem religiosa entre os seus semelhantes, não é? Entre Uhum. o próximo, nós próprios e o próximo, e nisso, na medida que o Glass Onion estava para o poder exacerbado dos multimilionários e o poder que exercem sobre todas as outras classes, aqui temos também uma perversão diferente que também tem ecos na nossa realidade contemporânea. Estamos todos um bocadinho confusos com o papel das instituições e as expectativas que tínhamos de, por exemplo, uma presidência dos Estados Unidos, seriam umas, e aquilo que estamos a ver é algo completamente diferente e lunático. E então o filme está em sintonia com essa clivagem, lá está, entre a expectativa de uma instituição, aquilo que uma instituição deveria de fazer, e aquilo que realmente está a fazer. E nesse aspecto eu penso que o filme até tem a capacidade de comentar sobre isso de uma maneira inteligente. O que eu penso que não faz tão bem em relação aos seus antecessores é a enredar-nos num mistério, porque acaba por se tornar um filme empanturrado, algo desfocado em relação aos seus caminhos e às suas Entendo. personagens. Uhum. Tem demasiadas personagens. Penso que a história não é suficientemente surpreendente ou imaginativa para justificar o tempo que tem. E apesar da interpretação central aqui do Josh O'Connor, que está muito bem no papel deste padre que está em conflito entre ajudar o Benoit Blanc a resolver o mistério e servir a comunidade. Aliás, os melhores momentos do filme são quando o filme se recorda que ele de facto é um padre e tem que assumir a sua missão, em vez de estar a brincar aos detetives. Eu penso que o filme aí consegue relaxar, respirar e convocar-nos para o essencial, mas num filme onde o mistério e esta pesquisa pelo assassino deveria de ser o real foco de interesse, acaba por ser o aspecto que menos me cativou. Porque se Uhum. há algo que o filme faz bem, é evocar uma tradição que associamos, por exemplo, aos romances da Agatha Christie e ao género do mistério em geral, e isso está bem cozido na fábrica da história, mas depois os caminhos que costura para Leva. chegarmos ao destino acabam por ter vários pontos ao lado e ter ali uns remendos e acaba por ser uma fábrica que não constrói um padrão harmonioso. É bastante sinuoso e deixou-me um bocadinho desmoralizado, um bocadinho desmotivado para com o filme. Portanto, eu penso que é
um dos filmes Knives Out com uma estética mais pronunciada, mas que ao mesmo tempo tem a história menos interessante dos três. Portanto, este conflito fez com que a minha experiência com o filme fosse ambivalente e um bocadinho morna. Não estou tão entusiasmado como a maioria dos meus correligionários em relação a este terceiro installment, este terceiro filme, Knives Exato. Out. Pois isso, mas isso é quase que é uma coisa que normalmente acontece também, não é? Depois, quantas mais sequelas, é preciso haver ali um rasgo maior, porque senão depois começa-se a cansar, não é? Digamos assim. A fórmula, não é? Começa a gastar-te. E o interesse também, normalmente, é o que acontece. Quando um primeiro filme tem muito sucesso, porque trouxe algo de novo, seja o que for, não é? À mesa e leva o público a ir ver ou criar assim um furor cultural, depois, pronto, há sempre uma sequela que é garantida, não é? E depois, quer dizer, terceiros, quartos, quintos filmes se chegar aí já começam a qualidade, por norma, não é? Obviamente, há sempre exceções, mas por norma começa-se a baixar, não é? Mas pronto, Mas é se o que é. perguntares à maioria, penso que recomendam o filme. Eu estou tremido. Muito Há bem. imagens que ficam, por exemplo, o facto da igreja onde a ação se passa não ter uma cruz, ter apenas a sombra de uma cruz, é logo Uhum. significativo de que Deus abandonou aquele lugar e que, por seu turno, algo está a operar naquela igreja. Exato. E há outros símbolos e referências bíblicas, lá está, que Uhum. estão cozidas na narrativa. Eu só pedi era mais entusiasmo e menos desvios do foco para tentar picar um bocadinho pontos de importância social a sacrifício de um mistério verdadeiramente envolvente e de um caminho ligeiramente mais reto Uhum. para o objetivo. Porque a verdade é que nestes filmes pouco interessa o desfecho, interessa sim o caminho, e esse caminho, por vezes, é mais sinuoso do que seria necessário. E portanto acaba por ser um filme que pensa que é mais inteligente do que realmente é, e isso danifica um bocadinho a experiência. Mas é um género difícil de trabalhar e são histórias complicadas de matutar Uhum. para que realmente funcionem no grande ecrã. Muito bem. Portanto, Mistério de Knives Out, o terceiro filme desta saga, digamos assim. A corda de fundo, o mistério Knives Out. Portanto, tivemos o defunto, tivemos Na Terra dos Nossos Irmãos e tivemos aqui uma retrospectiva quase ao tempo da Nouvelle Vague, pelas mãos de Linklater. E eu diria, Bernardo, a minha aposta para o teu filme da semana, o último de 2025, será Nouvelle Vague? Na terra dos nossos irmãos. Falhei. Era para acabar o ano em grande, digamos. Mas, Sim, mas é pronto. o filme que mais me enterneceu Hum, dos três e penso que é o mais redondo, mais bem conseguido. Muito bem, muito bem. Então, Na Terra dos Nossos Irmãos, portanto, são todos filmes que estão nos cinemas, tirando o Exceto o Knives Knives Out, Out. exatamente, que está na Netflix, não é? Salvo erro, Exatamente, só estreou para na quem. passada sexta-feira e então daí não ter entrado nas críticas da semana passada. Muito bem. Mas pronto, é um filme também, a gente de vez em quando também dá uma perninha, digamos, ao streaming, Uhum. e portanto temos aqui dois que estão em sala e este terceiro que está Na na Netflix. Netflix. E da nossa parte, acho que é aqui um wrap-up, né? Um cut, corta para o episódio 46 e para o podcast em 2025, mas obviamente que é um até já, até ao próximo ano. Vemo-nos do outro lado. Desejo boas festas, obviamente, boas entradas, como muito Red Velvet, não bebam muito, vejam, aproveitem aqueles dias mais parados, não vejam sempre os mesmos filmes, há muito filme bom para ver, portanto, aproveitem, dê aquela, que é o que eu vou fazer, um check à watchlist, ir ver ali algumas coisas que, pá, há tanto tempo já não para ver isto, pois está na hora. E,
e que 2026 também traga bastante bom cinema, obviamente, e que o podcast continue por muitos e muitos mais anos, não é, Bernardo? Ou já estás farto de mim? Não estou farto de ti, e aliás, estava a pensar precisamente que estavas a dizer tudo certo. Eu faço das tuas palavras as minhas, desejo também boas festas e que continuem aí desse lado, porque nós certamente vamos continuar. Portanto, muito obrigado por nos acompanharem e em 2026 haverá mais. Começamos com um episódio de melhores filmes do ano e arrancamos logo a seguir para o episódio semanal na segunda semana de janeiro. Vamos fazer também uma avaliação em relação ao podcast, perceber se há algumas mudanças, se não há. É um período também ideal para o fazer, mas serão informados pelas redes sociais devidamente antes de arrancarmos estas novas temporadas, estas novas andanças do Exato. podcast em 2026. Estejam desse lado connosco. Boas festas, É boas isso. entradas. É isso mesmo, já sabem, se quiserem enviem por e-mail ou mensagem nas redes sociais, nos nossos Instagrams, que estão aqui na descrição do episódio, está bem? Se quiserem que a gente leia também nesse episódio especial, estejam à vontade. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço, tudo de bom e excelentes Saudinha. festas. Saudinha, exatamente. Até à próxima, até ao próximo ano. Até para o ano.